Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 95. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Salmo 95. Versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Você já recebeu um convite de casamento? Hoje nem mandam mais, né, no papel, é digital. Você olha a data, você verifica a data, você pensa na distância, você verifica se você pode ir e você decide se você vai ou não. Se você não for, você manda uma mensagem se desculpando e a vida segue. Convite, ele funciona assim. Ele depende da sua resposta e da sua disponibilidade. Agora, imagine que ao invés de chegar na sua casa um convite, chegue uma intimação judicial levada por um oficial de justiça. O papel tem o selo do Poder Judiciário, é impresso, tem data e endereço. Você faz o quê? Você trata a intimação judicial como você trata o convite para o casamento? Ninguém trata uma intimação como trata um convite de casamento. Você não vai consultar a sua agenda para ver se dá, para ver se no dia que você for intimado você pode ir. Você reorganiza a sua agenda, porque quem convoca tem autoridade para te convocar. A diferença entre as duas coisas não está no tipo de papel, está em quem envia. Um convida, o outro convoca. E aqui está a pergunta que eu quero fazer logo no início dessa mensagem. O culto ao Senhor é um convite ou é uma convocação? Eu estou perguntando isso porque a maneira como muita gente decide se vem ou não no culto solene no domingo, revela quem trata o convite da mesma forma como quem trata um convite de casamento. Encaixa se der, entende que outras coisas importantes estão acontecendo e fazem isso e ninguém parece que acha estranho. E esse Salmo 95, ele vai nos falar do culto como convocação do Senhor. E ele vai nos mostrar quem é que assina essa convocação. Esse Salmo 95, ele não traz título e nem a indicação do seu autor. Quem nos ajuda a identificá-lo é o Novo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, ele cita esse salmo, dizendo que foi Davi que o escreveu, e Davi fala por Deus. Por isso nós entendemos que Davi é o seu autor. E o salmo, ele pertence ao grupo dos salmos 93 até o salmo 100, que são salmos usados para celebrar o Senhor como Rei. E esse salmo, ele foi composto para o culto público no templo. Esse salmo não é uma oração particular. Ele é um cântico de entrada, feito justamente para ser usado quando o povo estava chegando ao templo para a adoração. Então, tente imaginar a cena. Dia do culto, o povo se aproxima, aí um sacerdote ou um levita levanta-se e lê em voz alta a convocação aí dos versículos 1 e 2. E aí o povo responde com os versículos 3 a 5, confessando quem Deus é.
E aí depois nós temos novamente o levita ou o sacerdote com a segunda convocação, aí do versículo 6, que vai agora para a prostração. E novamente o povo responde com o versículo 7, ressaltando que Deus é o nosso Deus. Só que no meio da resposta do povo acontece algo importante. Deus começa a falar ao povo. Até esse momento era o sacerdote, levitas e o povo falando. Agora, a partir da metade do versículo 7, é Deus quem fala ao povo por meio de um porta-voz. E a palavra que Deus vai trazer é uma palavra de advertência. E essa advertência chama a atenção para o fato de que quando Deus fala, Ele tem que ser ouvido e Ele tem que ser obedecido, e que falta de obediência à voz de Deus vai trazer sérias consequências. E para demonstrar isso, ele vai fazer uma referência exatamente a algumas coisas que aconteceram no deserto, quando ele vai falar de Meribá e de Massá, lugar onde os pais, o povo do passado, se revoltou contra Deus, mesmo depois de terem visto as obras de Deus. Então, meus queridos, este salmo, ele foi escrito para o povo de Deus reunido. Ele não foi escrito para uma pessoa isolada em casa, mas para o povo reunido que se apresentava diante do Senhor. E por que ele foi escrito? Porque cantar bem não basta. A geração no deserto, ela cantou também. Se você ler lá em Êxodo capítulo 15, ela vai entoar o cântico de vitória junto ao mar, quando Deus afoga ali o exército de Faraó. Só que 40 anos depois, essa geração morre sem ter entrado na terra prometida, porque louvou com a sua boca e estava com o seu coração endurecido. E esse salmo, ele foi escrito para o povo de Deus como advertência para que isso não se repita. Esse salmo, ele reúne num só texto a convocação ao culto e a advertência muito séria, porque as duas coisas, elas nascem da mesma verdade. O Deus que convoca o seu povo para a adoração é o mesmo Deus que quer ser ouvido, ele exige ser ouvido. Spurgeon, quando ele fala desse salmo, ele descreve esse salmo como o tocar dos sinos de uma igreja. Para nós aqui isso não é muito comum. Mas na época de Spurgeon, todas as igrejas tinham sinos. Na minha infância, lá na minha cidade, tinha uma igreja que tinha sino. E nos momentos que antecediam o culto, faltava 1 hora para o culto, havia um número de batidas. Quando faltava meia hora, havia outro número de batidas. Quando estava quase na hora do culto, o sino tocava em repique. Então a ideia é essa. O sino começa com um toque solene, chamando o povo para o culto, dizendo, olha, o culto está se aproximando. Só que esse salmo, ele também termina com um toque sério de funeral. O funeral daquela geração que caiu no deserto por causa da desobediência. E é justamente entre esses dois sons que o sermão de hoje vai caminhar. E eu quero falar para vocês que o culto não é opcional. E para apoiar o meu tema, eu quero fazer 3 afirmações. A primeira delas, o culto, ele é uma convocação divina, aí nos versículos 1 e 2. Nós vimos, meus queridos, que esse salmo nasceu no culto e ele foi feito para o culto. Vamos então agora ouvir o que ele nos diz. E a primeira coisa que ele já diz, derruba a maneira como muita gente pensa sobre o culto de domingo. Olha comigo o versículo 1 mais uma vez. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos ao rochedo da nossa salvação. A primeira palavra do salmo é vinde. Meu querido, isso aqui não é uma sugestão. Não é um lembrete para você colocar na sua agenda. É um imperativo, é uma ordem. Alguém está chamando e o povo vem. Você lembra da ilustração do começo? O convite de casamento e a intimação? O que define a diferença entre os dois não é o papel, mas quem assina, quem convoca. E aqui está a assinatura. O vinde do versículo 1, ele não sai da boca de um homem convidando, de um pastor querendo encher o templo. Ele sai da boca do próprio Deus, convocando o seu povo. Este salmo, ele é uma convocação ao culto, à adoração. E Spurgeon disse que ele toca com sinos de alegria, ou seja, é um momento alegre quando o povo tem a oportunidade de estar diante de Deus. Mas atenção, meu querido,
A ideia aqui é que esse salmo, ele não está perguntando se você quer ir. Ele anuncia que a hora de se reunir com o povo de Deus para adorar a Deus chegou. E olha aí que tem uma coisa importante. Os verbos, eles estão no plural. Cantemos, celebremos. Nenhum de nós é convocado sozinho. Deus não chama um crente aqui, outro ali, cada um no seu horário, cada um na sua casa. Ele convoca o povo e esse povo se reúne. E qual é a resposta do povo? Versículo 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Sair ao encontro, no texto original, tem a ideia de comparecer diante da face de Deus. Comparecer, estar presente, você entende? Ninguém comparece por vontade própria diante de um rei, comparece porque foi convocado. O culto, ele é isso. Não é uma igreja marcando uma reunião, é Deus mandando o seu povo comparecer diante dele. E aqui eu preciso tentar pelo menos desfazer um engano muito comum entre nós. Tem gente que costuma tratar o culto como simplesmente mais uma atividade da igreja. A igreja tem um encontro de casais, a igreja tem o acampamento, a igreja tem a escola dominical, ela tem as reuniões das sociedades internas e ela tem o culto. A pessoa olha para isso, para a agenda da igreja, e ela entende que ela pode escolher, que ela pode decidir onde é que ela vai participar, como quem escolhe um prato num restaurante. Meu querido, isso está errado, não é assim. As atividades, a igreja organiza. O culto, Deus convoca. A diferença não está na importância, está na origem. Uma coisa nasce do calendário e da dinâmica da igreja. A outra nasce da boca do próprio Deus. Repare também na ordem do salmo, porque ela é preciosa. O salmista não diz assim: quando você estiver animado, venha cantar. Ele diz: vinde e cantai. Primeiro a obediência ao chamado, depois a alegria de estar na presença de Deus. Meus queridos, quanta gente espera sentir vontade para ir à igreja, como se o nosso culto nascesse do nosso desejo e da nossa vontade de adorar a Deus. Meu querido, o salmo inverte isso. A convocação, ela vem antes do sentimento. Se você andar pelo seu coração, se você andar pelos seus sentimentos, existem seguramente muitas outras coisas no mundo que vão te agradar muito mais. Independente do seu estado emocional, Deus nos convoca. Você está triste? Deus te convoca. Você está abatido? Deus te convoca. Você está preocupado? Ainda assim, Deus te convoca. Quando você de fato entender quem é Deus, e que você tem a oportunidade de estar diante dEle, e que isso é muito mais importante do que o que você está sentindo, você virá à presença dEle. E olha que interessante, o mesmo salmo que ordena a vinda, ele ordena também o júbilo. Deus não está convocando o seu povo para um velório, Ele está convocando para celebrar o rochedo da nossa salvação. Então, quando alguém pergunta se precisa ir ao culto, a pergunta já nasceu errada. A pergunta é outra: quem é que está me convocando? Quem é que está ordenando que eu vá ao culto? E é justamente a pergunta que a próxima parte do Salmo vai nos responder. Porque toda a convocação vale o que vale a autoridade de quem convoca. Se quem convoca é pequeno, a convocação é pequena. Se quem convoca é grande, a convocação é imensa. E a segunda parte da minha segunda afirmação nessa noite é que o culto é uma resposta nossa à grandeza de Deus. Ou seja, no primeiro ponto nós ressaltamos quem assina, quem é que está convocando. E o salmista responde agora. E ele responde começando com uma palavra muito importante, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses.
porque o Senhor é o Deus supremo. Observe, o salmista, ele não manda o povo cantar e pronto. Ele dá a razão. O culto público nunca é um entusiasmo sem conteúdo. Ele tem fundamento, e o fundamento é justamente esse: o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Mas pastor, então existem outros deuses? Não. O próprio livro dos Salmos vai responder isso. O Salmo 96, que é vizinho deste salmo, ele diz que todos os deuses dos povos não passam de ídolos. A menção a esses deuses não admite a existência deles. Eles são invenção da imaginação humana. O que o salmista está dizendo é: ponha na balança tudo aquilo que os povos adoram, tudo aquilo que as pessoas confiam, e o Senhor, Ele está acima de tudo isso. Veja agora nos versículos 4 e 5, quando o salmista vai fazer um passeio pelo mundo, ele vai dizer: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Preste atenção no caminho que ele percorre. Ele fala das profundezas da terra, lá embaixo. Ele fala das alturas dos montes, aquilo que está lá em cima. O mar, os continentes, ele vai de um extremo ao outro da criação. E por que isso é importante? Porque na época em que esse salmo foi escrito, os povos vizinhos de Israel, eles repartiam o mundo entre os seus deuses. Havia o Deus do mar, o Deus da montanha, o Deus da tempestade, o Deus da colheita. Era como se cada pedaço do mundo tivesse um dono. E o salmista agora, ele passa a régua em cima de tudo isso. Ele diz: as profundezas são dele, os mares são dele, o mar é dele, porque ele os fez. Os continentes são obra das suas mãos. Não sobrou nenhum território para nenhum outro Deus. Meu querido, não existe um mísero centímetro do universo que está fora dos domínios do Senhor. E é justamente esse Deus que assina a sua convocação para vir adorar ao Senhor no domingo. Você entendeu? Não é o pastor que está te chamando, não é a liderança da igreja, é o Deus que tem nas mãos as profundezas da terra. E agora, meus queridos, eu quero aplicar com muito cuidado, porque o texto aqui, ele vai tocar numa ferida nossa. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém deixa de vir ao culto por falta de tempo. Eu sei que você pode até querer usar essa justificativa, mas não é. E a prova é simples. Para aquilo que você considera grande, você sempre acha tempo. Ninguém falta a uma audiência com o juiz porque o dia está corrido. Ninguém deixa um filho sem fazer uma cirurgia porque você está com seu tempo apertado. Ninguém falta àquela reunião de trabalho convocada pelo seu chefe porque você está abatido ou desanimado. Quando é algo grande aos nossos olhos, você dá um jeito, você limpa a sua agenda se dobra diante do evento. Então, meu querido, o problema não está na agenda, está no seu coração. Quando o culto vira uma opção entre outras, algo que eu encaixo se der, algo que eu vou se eu tiver descansado, isso revela o quê? Revela que Deus encolheu na sua percepção. Não que Ele tenha encolhido, Ele continua sendo o Deus acima de tudo. Mas na sua visão, Deus foi ficando menor do que os seus compromissos. Deus está agora disputando espaço com o passeio, com o descanso, com o jogo de futebol. Meu irmão, o culto negligenciado é sintoma, não é a doença. A doença é um Deus pequeno no seu coração. Por isso, a frequência ao culto é como um termômetro. Ele vai medir o tamanho que Deus tem no coração e na consciência de cada um de nós. Meu querido, minha querida, quer saber o tamanho que Deus tem na sua vida? Não olhe e não escute o que você fala sobre Ele. Olhe para o lugar que Ele ocupa nas suas prioridades. Eu tenho certeza
Se eu sair agora perguntando o que é Deus na sua vida, um vai dizer Deus é tudo, outros vão dizer que Deus é o mais importante da vida. Me perdoe, mas isso é balela, isso é conversa fiada. Se Deus é tudo, se Ele é o mais importante da sua vida, por que é tão simples ficar em casa ou assumir outros compromissos no momento do culto solene? Eu já disse e eu vou repetir, Deus é muito pequeno no seu coração, por isso Ele pode ficar em segundo plano. Mas o Salmo, ele não para aqui, porque se ele parasse aqui nos versículos 3 a 5, alguém poderia dizer que nós até servimos um Deus que é muito grande, mas é um Deus que está distante, é um Deus que nos convoca de longe, e não é assim. O mesmo Salmo que apresenta o Deus que está acima de todos os deuses, ele vai agora apresentar o Deus que é pastor, o Deus que conhece as suas ovelhas, o Deus que convoca. Ele não é apenas grande, Ele é o nosso Deus. E é isso que nós veremos no terceiro ponto. O culto é a reunião do povo que pertence a Deus. Primeiro, vimos a importância de Deus. Agora o Salmo vai mostrar que Deus é o nosso pastor. E a mudança, ela começa com uma segunda convocação. O versículo 6 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Novamente a palavra vinde, não é opcional, é ordem. É a segunda vez no mesmo Salmo, Deus convocando outra vez. Mas você repare agora que o tom mudou. Na primeira convocação era para cantar com júbilo em voz alta. Agora é para se prostrar. No hebraico aqui nós temos 3 verbos, um atrás do outro: encurvar-se, prostrar-se, ajoelhar-se. A ideia é que diante da grandiosidade de Deus, o corpo vai descendo. Primeiro a cabeça se inclina, depois o corpo se curva, e depois os joelhos tocam o chão. E aqui nós aprendemos que a adoração verdadeira, ela tem 2 momentos, e nós não podemos escolher um só. Tem o júbilo do versículo 1, e tem o corpo quebrantado, tem os joelhos dobrados no versículo 6. Tem a festa, mas também tem a reverência. A igreja que só celebra e nunca se prostra, ela vive um show. A igreja que só se prostra e nunca celebra, ela vira um velório. E o Salmo, ele une essas 2 coisas, porque o Deus que é Deus acima de todos os deuses, ele é digno de todas as 2 coisas. Mas o ponto alto, ele vem agora, versículo 7, na primeira parte. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Observe a mudança de linguagem. Até o versículo 5, o salmista falou do mundo, das profundezas, dos montes, dos continentes, ressaltando que tudo é dele. Mas agora ele não diz apenas que Deus é o Deus, ele diz agora que ele é o nosso Deus. Nós saímos do geral e chegamos no particular, na família. O Deus que tem o mar na mão é o pastor que também tem as suas ovelhas na mão. Meu querido, a mesma mão do mesmo Deus que sustenta o universo, sustenta e segura a sua vida. E repare como o povo é descrito: povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. É uma linguagem de cuidado, de alimento e de proteção. E aí eu pergunto para vocês, essa linguagem, ela está no singular? Existe povo de uma pessoa só? Existe rebanho de uma ovelha só? Não existe. Toda a descrição que Deus faz do seu povo, nesse versículo, ela é coletiva. E aqui que o texto confronta uma das ideias mais perigosas do nosso tempo. A ideia do desigrejado, do cristão sem igreja. Ah, pastor, eu creio em Deus, mas é do meu jeito. Eu adoro a Deus, é na minha casa. Quando eu preciso, eu vejo uma pregação online. Eu não preciso estar na igreja para ser crente. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa com todo amor, se você pensa assim. Deus, ele poderia ter salvo indivíduos isolados, cada um na sua casa. Só que não foi isso que Deus fez. Ele escolheu formar um povo, um rebanho. Quem tenta viver a fé sozinho, está tentando ser cristão de um jeito que Deus não estabeleceu. Ovelha isolada não é categoria bíblica. Na Bíblia, ovelha longe do rebanho
É a ovelha perdida, é aquela que o pastor tem que ir atrás dela. Ou então é um bode que passou um tempo dentro da igreja e resolveu fugir, porque ele entendeu que o aprisco não é o lugar dele. E tem mais, meus queridos. A sua ausência no culto não é apenas um assunto seu. Quando um membro falta, o corpo sente. O irmão que você poderia exortar, que você poderia consolar com a sua presença, não recebeu a sua influência. O canto congregacional ficou com uma voz a menos. E você perdeu aquilo que só existe quando o povo está junto, a experiência concreta de pertencer. Essa ideia que deu domingo, aí você não vem para o culto, que você vai ficar em casa assistindo culto online, meu irmão, pelo amor de Deus. Se você tiver com as duas pernas quebradas, se você tiver doente, que não tem jeito, vá lá. Mas não existe esse negócio de culto online. O culto, ele depende disso aqui, ó. Juntos, nós cantamos, juntos, nós oramos, vivemos a realidade da congregação, da comunhão da igreja. Desde 2020 criou-se esse negócio de culto online, e tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é não, pelo amor de Deus. Lugar do crente é na igreja, junto com os irmãos, cantando, chorando. Vocês perceberam a animação com que nós ouvimos e cantamos as músicas aqui? Em casa você não tem esse ambiente, meu querido. Ninguém vem ao culto para consumir alguma coisa. Vem porque você pertence ao povo de Deus, e você pertence estando presente. Você vive a realidade do corpo, estando presente junto com esse corpo. Se você estiver impossibilitado, eu até entendo, mas não queira substituir essa prática insubstituível por ficar na sua casa. Até aqui, o povo falou, cantou no versículo 1, confessou no versículo 3, se prostrou no versículo 6, declarou no versículo 7 que Ele é o nosso Deus. Um culto e tanto, não é? Cântico, confissão e prostração. Só que o salmo não termina na metade do versículo 7. E agora vem uma parte que nós nunca quase cantamos. Porque do meio do versículo 7, acontece uma das coisas mais importantes do culto. O povo se cala e Deus toma a palavra. E é o que nós veremos no último ponto. No culto, Deus fala e o povo precisa ouvir. Se você olhar esse salmo, você vai ver músicas em toda a parte dele até o versículo 6. Ao longo dos séculos, virou música na igreja. O versículo 8 ao 11, eu nunca encontrei uma. E no entanto, o salmista, ele escreveu tudo junto. Você lembra dos sinos de Spurgeon que eu usei no início? O toque da convocação já aconteceu. Agora vem outro som. Note o meio do versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Aqui acontece a inversão. Até agora quem falava era o povo. O povo cantava, o povo confessava, o povo se ajoelhava. De repente, o salmo muda de voz. E agora quem fala é Deus. Versículos 8 e 9. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Me tentaram, minhas obras. É a primeira pessoa. No culto do templo, um porta-voz de Deus se levantava nesse momento e entregava, trazia essa palavra à congregação reunida. Os estudiosos dizem que isso era o sermão daquele culto. Você entende o que isso significa? O culto bíblico nunca foi apenas o que o povo oferece a Deus. O culto bíblico é também o lugar onde Deus fala ao seu povo. Nós cantamos, nós oramos, nós trazemos as nossas ofertas, mas o momento central do culto é quando o povo se cala e Deus abre a sua boca pela sua palavra e fala ao seu povo. Por isso, a advertência do Salmo não é sobre cantar melhor, ainda que isso seja importante, é sobre ouvir. Repare na primeira palavra, hoje. Esse Salmo havia sido escrito séculos antes, se referindo ao deserto. Os pais de Massá e Meribá já haviam morrido há várias gerações. E mesmo assim ele ainda diz, hoje. Meu querido, a voz de Deus não é uma gravação do passado. Ela alcança a igreja no presente. Cada culto é um hoje. Nesse domingo,
A partir do momento em que a palavra foi aberta, não é história antiga sendo recontada, é Deus falando ao seu povo hoje e agora. Mas que exemplo Deus escolheu para advertir o seu povo? Meribá e Massá. Se você quiser depois, está lá em Êxodo 17 e em Números 20. Eu vou citar rapidamente a história. Aquele povo saiu do Egito, viu o Mar Vermelho se abrir, viu o exército de Faraó ser afogado no meio do mar. Tinham comido do maná que caiu do céu. Tinham visto as minhas obras, diz o Senhor. E aí eles acampam no lugar que não tinha água. E diante de tudo que eles tinham visto, eles tinham que ter feito o quê? Esperado. Aí eles começam a reclamar. Eles querem matar Moisés. Eles querem tomar a liderança e voltar para o Egito. Ah, Deus nos tirou de lá para nos matar de sede aqui. Deus vai lá e faz um milagre mais uma vez. A água surge da rocha. E aí Moisés pergunta a eles: o Senhor está no meio de vós ou não? E veja como que isso termina, versículos 10 e 11. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não foi pouca coisa que esse povo viu, não. 40 anos, uma geração inteira morreu no deserto. A poucos quilômetros, a terra prometida quase que dava para ser vista ali na esquina. E aqui, meus queridos, eu quero que vocês percebam uma coisa que tem que mudar a nossa maneira de ler esse texto. Aquela geração cantava. Lá em Êxodo 15, eles fizeram um cântico magnífico, louvando a Deus pela vitória contra o exército egípcio. Só que esse povo que morreu no deserto, é o mesmo povo que cantou. O problema deles não foi que eles não sabiam louvar direito. Foi o ouvido. Eles louvavam com a boca e estavam com o coração endurecido. E como é que se endurece um coração? Me dê licença mais uma vez, que eu quero falar com muita franqueza. Ninguém endurece o coração de uma vez. Ninguém acorda numa terça-feira e resolve abandonar a fé. O endurecimento é lento, e normalmente quando você tenta alertar a pessoa que o coração dela está endurecendo, ele vai negar. No primeiro domingo que você falta, é até difícil, mas só que como não acontece nada visível, e é justamente isso que engana, você já não vem no outro domingo. É como o paciente que está fazendo um tratamento e resolve parar com o remédio depois que ele melhorou um pouco. No início ele não sente muito, mas depois vem a consequência. A ausência de um culto no domingo não derruba ninguém. Só que a soma de muitos domingos produz um coração que já não reconhece a voz do pastor. Por isso que eu disse no começo que o culto não é apenas um compromisso semanal. Ele é um meio pelo qual Deus sustenta a nossa fé ao longo da nossa caminhada aqui nesse mundo. Foi Deus quem escolheu esse instrumento. A palavra pregada, o povo reunido, o pão partido, a oração conjunta. Quando você negligencia o culto, você não está apenas deixando de ir a um lugar, você está se afastando de um dos instrumentos que Deus escolheu para formar você. Você está fazendo com a sua alma o que aquele paciente faz quando abandona o remédio. Então entenda isso. Você não vem, daqui a pouco se torna difícil você vir. Daqui a pouco você vai percebendo que outras coisas são importantes, e daqui a pouco a igreja não tem mais importância nenhuma na sua presença. A geração do deserto não entrou no descanso. Aqui é literalmente, eles não entraram na terra prometida. E o Novo Testamento, em Hebreus 3 e 4, pega exatamente esse salmo e aplica à igreja para nos dizer que a advertência continua de pé. Há ainda um descanso prometido ao povo de Deus, que é a vida eterna. E o caminho até lá passa por um ouvido que ouve e não endurece. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje é hoje, e Deus continua falando, e eu sou o instrumento, mas as palavras não são minhas, eu sou apenas o vaso que está trazendo as palavras do Senhor para a sua vida.
E por mais que elas te incomodem, que o Espírito Santo amoleça o seu coração e aplique na sua vida aquilo que você precisa para que as mudanças aconteçam. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite. Eu comecei com 2 papéis em cima da mesa. Um convite de casamento e uma intimação. E eu perguntei, o culto é o quê? O Salmo 95 respondeu, o culto é convocação. Quem assina a convocação é o Deus que tem nas mãos as profundezas da terra. E esse Deus é o nosso pastor. E nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Antes das aplicações, eu quero tirar 3 rápidas conclusões desse texto para a nossa vida. Primeira coisa, meu querido, eu quero que, se você não prestou atenção em nada, pelo menos isso aqui você ouça. O culto, ele não é opcional. Ele não é mais uma atividade no calendário da igreja. As atividades a igreja organiza para tentar cumprir o seu papel. O culto é Deus que convoca. Tratar a convocação de Deus como um convite que eu respondo se der, e eu vou se eu quiser, é inverter a ordem das coisas. É tratar Deus como alguém de menor importância na sua vida, esperando o dia que você quiser e o dia que você puder. Entenda isso, não é opcional. Segundo lugar, a minha relação com o culto revela o tamanho que Deus tem no meu coração. Ninguém falta ao culto por falta de tempo. Falta porque aos seus olhos Deus encolheu. E a frequência ao culto é o termômetro. Não é o único, mas é um dos mais claros. Porque ele não mede o que eu digo sobre Deus. Ele mede o lugar que eu dou para Ele na minha vida. Em terceiro lugar, o culto é um meio pelo qual Deus sustenta a minha fé. A geração do deserto cantou junto ao mar e morreu no deserto longe do descanso, porque parou de ouvir e obedecer. O culto é o lugar onde Deus, semana após semana, fala ao seu povo e conserva o coração do seu povo macio, em vez de endurecido. Quem se afasta do culto não está apenas mudando de rotina, está se afastando do instrumento que Deus escolheu para nos formar e para nos guardar. E o resultado é sempre um coração amargurado e endurecido. Agora, as minhas aplicações. Eu quero falar primeiro com você que está aqui todos os domingos. Você veio, você orou, você cantou, você vai voltar semana que vem. Mas o Salmo, ele tem uma palavra, justamente para aqueles que estão dentro do culto. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Estar aqui e não ouvir, e não atender o que Deus fala, não sustenta ninguém. Portanto, a pergunta para você não é se você veio, é o que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu aqui nessa noite. Eu quero falar também com você que está se afastando. Não sei quais são os motivos, não sei o que tem acontecido na sua vida. Você não abandonou ainda a fé, mas está rareando. Vem um domingo, 2 não, depois vem mais 1, 3 não. E você se sente bem, como o paciente que abandonou o remédio. Meu querido, o Salmo foi escrito para você. O endurecimento, ele não avisa quando ele começa. Se você ainda ouve a voz de Deus chamando, essa é a prova de que ainda é hoje para você. Volte para o rebanho, antes que a voz de Deus fique cada vez mais distante. Mas eu quero também falar para você que vive e quer viver a fé sozinho. Você acha que você crê em Deus, você ora, mas você quer viver sem o povo de Deus. Porque você olha para a igreja e fala, não, toda igreja tem problema, toda igreja é um povo complicado, é um povo difícil. Olhe para o versículo 7, meu irmão. Povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Não existe desigrejado. Essa categoria que você criou e que você se inseriu, não existe. A mão do pastor conduz o rebanho, e é no meio do rebanho que ele te alcança. O seu lugar está aqui. O seu lugar é no meio do povo de Deus. Não existe crente sem igreja, por mais complicada que as igrejas sejam, porque foi o próprio Senhor que estabeleceu a igreja, e nós precisaremos dela até o dia em que na eternidade ela não será mais necessária, porque estaremos o tempo todo na presença de Deus. Mas até lá, olha para o lado, esse povo feio,
bonito, complicado, que está do seu lado. É a igreja que Deus te deu. E é a igreja que você precisa apoiar e caminhar com ela. E eu quero falar também com você que talvez nunca tenha ouvido a voz de Deus. Talvez você tenha vindo por curiosidade, porque alguém te convidou. Escute, meu querido, este salmo, ele diz que existe um descanso. E ele diz que há pessoas que nunca vão entrar nele. A porta desse descanso é Cristo, o rochedo da nossa salvação. E a palavra que tem atravessado os séculos e chegado até você nessa noite é uma só. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. E hoje, Deus está falando com você. Hoje ainda é tempo. O sino da convocação está tocando. O sino de chamar a presença de Deus abre as portas dessa igreja para você. Então, ao ouvir a voz do Senhor, obedeça e atenda a esse convite. Amém?